Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Donato, né? Muitos já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou teólogo formado, né? 4 anos de seminário, mais um ano de pós-graduação em ciências da religião. É a minha vocação, né? A minha, um dos dons que Deus me deu, que é a comunicação. E hoje, através desse vídeo, eu quero comentar algumas coisas que estão acontecendo nos nossos dias atuais, né, que a gente convive com isso todos os dias. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso para trazer luz, né, e clareza aos nossos pensamentos. Eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia Sagrada, se você não tem, ou no teu celular, no teu smartphone, né, no teu note. Então nós vamos ler em 2 Timóteo 3, do primeiro versículo até o 7. Então nós vamos estar examinando o capítulo 3, do versículo 1 até o 7. Nós vamos estar examinando para a gente pensar a respeito do que Paulo escreve aqui, né? Esses avisos que Paulo traz à igreja da sua época, né? E como ele serve para nós nos nossos dias. Então ele escreve assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Pois bem, aqui Paulo está aconselhando, né, a igreja de que haveria tempos, né? Então, nós percebemos que Paulo aqui começa a falar sobre tempos trabalhosos, tempos difíceis, né? Em relação à moralidade, à inclinação que as pessoas teriam para fazer a maldade, para praticar a maldade, né? Para não ter mais a afeição natural que todo ser humano que vem ao mundo, que nasce e cresce numa família, então ali ele aprende os valores morais, né? Tem os valores éticos que nortearão a sua conduta. Mas nos últimos dias, Paulo falou que viriam tempos trabalhosos e que as pessoas teriam tendências a praticarem coisas horríveis, né? Porque elas perderiam a afeição natural. Então, aqui ele descreve as características dessas pessoas, como eles agiriam. E esse é um ponto muito importante a gente observar. Olha, porque ele fala: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então, aqui Paulo dá um conselho muito claro à igreja. Igreja que eu falo é todo aquele que
ele, ele tem a sua vida baseado na fé cristã. Então ele confessa que é um evangélico ou católico. Então todos esses estão reunidos na classe dos cristãos. Por quê? Porque eles creem em Cristo, né? Eles adotaram isso como regra de fé e prática nas suas vidas, e têm a Bíblia Sagrada como o parâmetro, né, para basear a sua fé. Então, todo aquele que tem esse parâmetro é tido como um cristão, então isso serve para todos os cristãos, seja ele evangélico ou católico, né? Então isso serve para nós. Então, o apóstolo Paulo dá esse conselho. Ele fala que é para nós se afastar destas pessoas. Por que se afastar? Porque essas pessoas, elas não vão mudar a sua vida. Elas vão continuar praticando a maldade, elas vão continuar praticando esses atos maléficos. Por quê? Porque isso já faz parte da sua natureza, né? Isso já está inato, já está impregnado na sua mentalidade, no seu coração. Por que eu falo isso? Porque o apóstolo Paulo ele descreve aqui que eles seriam irreconciliáveis, né? Obstinados. O que são pessoas irreconciliáveis e obstinadas? São aquelas pessoas que você olha para ela e fala assim, mas não pode que esse ser humano cometeu tal delito. Não pode. Isso é impensável que o ser humano possa cometer um ato desse. Então, essas são pessoas obstinadas, né? Irreconciliáveis. Por mais que você queira que essa pessoa mude, por mais oportunidade que você dê para ela mudar, ela não muda, ela não chega ao pleno conhecimento da verdade. Então, aqui está outro aspecto muito importante para nós pensarmos. Mais adiante, no capítulo 7, Paulo vai falar que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nós sabemos que a única maneira para que as pessoas sejam libertas da escravidão do pecado é quando elas têm o pleno conhecimento da verdade. E isso só é obtido através do estudo bíblico e da revelação do Espírito de Deus ao nosso coração, através de Cristo Jesus, que somos pecadores e necessitamos urgentemente nos reconciliar com Deus. E nós só podemos se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus. Então a verdade é essa, né? Que nós temos Cristo como o nosso Senhor e Salvador, como o Deus que pode todas as coisas. Isto ele demonstra através da sua personalidade, né? Que eles são, Deus ele é, ele transcende esse mundo, essa matéria. Ele consegue estar em lugares aonde nós não conseguimos, né? Ele é onisciente, onipresente, né? Então ele consegue, através das suas características, nos mostrar que ele realmente é Deus e que ele o tempo todo está nos levando a este caminho, ao caminho da verdade, para nos libertar da escravidão do pecado. E aonde que começa essa escravidão? Essa escravidão, ela começa na mente. Se a nossa mente não for mudada, transformada pelo conhecimento da graça, nós nunca chegaremos ao pleno conhecimento da verdade. Então, por isso é muito importante conhecer a palavra de Deus em todos os seus aspectos, né? Ela tem um aspecto divino, ela tem um aspecto cultural, ela tem um aspecto histórico. Então, ela tem um aspecto geográfico. Então, tudo isso é importante, é, que a nossa mente possa entender, possa conhecer, então entender e chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas, para isso, nós precisamos ter o quê? Humildade suficiente para aceitar isso, né? E para que a nossa vida seja mudada e transformada. Então, para hoje fica esse aspecto, né? Esse aspecto do conhecimento da verdade, porque só ele pode nos trazer benefícios que outro tipo
de conhecimento não trará. Não trará, não adianta. Às vezes a gente se ilude com alguma promessa que nos fazem, né? Ah, faça 7 passos para o sucesso. Vamos sacrificar agora para Deus nos abençoar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, não tem outro caminho. O caminho é conhecer a verdade de Deus através das Sagradas Escrituras. Então, essas características que Paulo falou sobre essas pessoas, e ele dá o conselho que nós devemos fugir desses tais, né? Por quê? Porque eles tentam se introduzir de várias maneiras em nosso meio, de várias maneiras. Seja no aspecto do, da, do ser humano, é, aí mestre, doutor, PhD, ou na classe mais simples, né? Então, em todas essas classes, eles estão infiltrados, essas pessoas. Por quê? Porque eles também têm aparência de piedade. O que, que é isso? Aparência, eles têm aparência de pessoas boas, mas dentro dela existe a crueldade, né? Dentro dela existe a sua verdadeira identidade. E, e aonde que ele comete essas impiedades, né? Às escondidas, quando ninguém está vendo, né? Então ali ele comete essas crueldades e tem aparência de amor, tem aparência de coisa boa, mas na verdade dentro dele existe, né, coisas ruins, más, que ele acaba praticando quando não está na nossa frente, quando ele está sozinho, né? Então falamos que a moralidade você prega quando você faz a bondade ou pratica a bondade na frente dos outros. E a integridade é aquilo que você faz quando ninguém está vendo, só você e Deus. Então, integridade é isso. É quando você pratica a bondade, quando você faz as coisas boas longe da aparência dos outros, aonde está só você e Deus. Então, ali você demonstra para você e para Deus realmente quem é você. Então, para finalizarmos esse texto, né, ele não vai ficar totalmente explicado aqui, porque demoraria muito tempo, né? Mas assim, o que eu quero falar é sobre essas características. Então, frise aí para você ler lá na sua casa ou em algum lugar que você ali está com tempo para ler. 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 7. Veja as características dos homens cruéis. Veja as características das pessoas que fingem ser boas, mas não são. Então aqui fica o alerta, né? O apóstolo Paulo nos deixa esse alerta para que nós não sejamos enganados, persuadidos por pessoas que têm aparência de piedade. Beleza? Que Deus abençoe você, a sua família e até a próxima leitura.